Olá, Alteza lindona, seja bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Tatiane Sacramento, eu sou comunicóloga, wellness, treinadora de mulheres e a gente aqui vai falar sobre algo que eu recebi na minha caixinha de pergunta lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, ele tá aparecendo aqui. Segue lá, porque lá a gente tem uma intimidade maior, uma conexão muito maior. A pergunta foi o seguinte: sou muito procrastinadora, o que faço? Vamos falar sobre isso e vamos aí derrubar alguns mitos com relação à procrastinação? Vamos lá! Uma pausa nesse vídeo para te lembrar que a gente está no ritual Diga Sim para Si. Se você não está sabendo ainda do que se trata, vai lá, acompanha o meu Instagram. Eu estou promovendo esse ritual para que você consiga realmente entender a importância de dedicar um tempo para você. Mesmo que esse tempo seja somente de 15 minutos todos os dias, mas precisa ser todos os dias. E muitas vezes, para que você diga sim para você mesma, você vai ter que dizer não para alguém, pelo menos por algum tempo. Mas você vai ver o quão beneficioso será essa sua atitude. Então, não esquece, tá? Entra no ritual, vai lá no Instagram, ritual Diga Sim para Si. Eu sei que muito provavelmente você já ouviu falar mais de uma vez que procrastinação é algo que atrasa a sua vida. Em partes, isso tem aí um pouco de razão, mas veja bem, vamos entender que na vida tudo tem dois pesos e duas medidas. Eu tenho defendido lá no meu Instagram, nas minhas comunicações, que muitas vezes a gente precisa provocar uma procrastinação intencional. E o que seria essa procrastinação intencional? É, na verdade, aquele momento que você precisa utilizar de uma prática que um famoso filósofo italiano chamado Domenico De Masi desenvolveu, que se chama Ócio Criativo. Inclusive, é o nome também do livro dele, que eu li. Gente, eu li esse livro há mais de 20 anos atrás. Eu era adolescente, é a primeira vez que eu li esse livro. E essas práticas nunca saíram na minha cabeça. O que é que ele fala nesse livro Ócio Criativo? Que você precisa, em alguns momentos, se dar um descanso para expandir a criatividade, para que você consiga realmente pensar fora da caixa. E eu concordo plenamente. Muitas vezes, quando você tem uma tarefa para fazer, uma tarefa que foi direcionada para você, algo que realmente está sobre a sua responsabilidade, seja na sua casa, seja no seu trabalho, você precisa pensar se você tem tempo para fazer aquela tarefa. Se você tiver tempo para fazer essa tarefa, é importante que você procrastine um pouco. Por quê? Para que você consiga pensar naquela tarefa com mais criatividade. Pensar nela fora da caixa, chutar a caixa, como diz uma amiga minha. A verdade é que a procrastinação, quando ela é canalizada para que no final das contas a sua tarefa ela saia com mais excelência, ela sim pode ser muito útil. Então vamos parar de demonizar a procrastinação. Não faça amanhã o que você pode fazer hoje. Muitas vezes você tem que fazer amanhã o que você poderia fazer hoje. Exatamente para que você faça com mais originalidade. Isso não significa que você vai ficar a vida toda empurrando uma tarefa, principalmente se é uma tarefa que pode transformar a sua vida, se é uma tarefa, uma atividade, algo que realmente pode trazer para você benefícios, principalmente, gente, benefícios que no futuro podem diminuir as situações de dores de cabeça. Para mim, o que eu realmente, às vezes, não tem jeito e eu levo para procrastinação são questões burocráticas. Tarefas burocráticas, para mim, realmente são questões que me deixam de mau humor. E aí, sim, muitas vezes eu vou empurrando com a barriga. Mas até essas questões, talvez uma pitada de procrastinação pode ajudar. Porque quando você precisa fazer uma tarefa, que é uma tarefa
não muito prazerosa. Se você é procrastinadora, pega a joia, pega essa joia da coroa. Se você é procrastinadora, ao mesmo tempo que você é inteligente, você vai usar esse período aí de procrastinação para identificar realmente estímulos, formas de fazer diferentes e principalmente você vai identificar como é que você vai se sentir no final daquela tarefa. Ou seja, você vai identificar uma recompensa. Quando você pensa na recompensa, em fazer algo, olha, eu tenho que ir no banco, resolver esse problema do empréstimo, resolver essa conta, pegar essa fila, mas ali próximo do banco eu lembro que tem um parque, ou eu lembro que tem um restaurante, ou eu lembro que tem a praia, então eu vou no banco e vou ficar ali 15 minutinhos na praia depois. Ou ali perto do banco mora uma grande amiga minha que eu preciso conversar com ela, ou depois do banco eu posso marcar um almoço com uma amiga. Então assim, nesse momento que você está aí procrastinando, utilize esse momento de procrastinação para criar uma recompensa. Quando você cria uma recompensa, automaticamente o seu cérebro ele vai te levar a fazer a tarefa, mesmo que ele não esteja com vontade. Por quê? Porque ele vai ter uma compensação no final. Mas, lindona, veja bem, Alteza, o que eu quero dizer aqui para você, minha linda, não é que você tenha que empurrar a vida com a barriga. Não. Porque isso acaba fazendo com que você adie alguns planos, sonhos, etc. Mas não tem problema nenhum se você utilizar essa procrastinação para o seu próprio benefício, para que você consiga fazer uma tarefa e com mais excelência, com mais inteligência, com mais criatividade, pensando nela fora da caixa e identificando a recompensa no final. Eu vou falar para você, não sei se você sabe, isso está no livro Originais de Adam Grant, se eu não me engano é esse o nome dele. Eu vou colocar o livro aqui. Esse livro, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele fala sobre pessoas originais, o perfil dessas pessoas, quais eram as características dessas pessoas que as fizeram ser realmente pessoas originais, que as tornaram originais. E o Adam, nesse livro, cita dois grandes ícones, duas grandes personalidades que provavelmente você deve conhecer. Uma das personalidades e que ele identifica como procrastinadora é Leonardo da Vinci, exatamente esse mesmo que fez a Mona Lisa, que eu tive o prazer de conhecer e de ver a Mona Lisa. A Mona Lisa, ela foi feita em pedaços e ao longo de 16 anos. E algumas pessoas, principalmente as pessoas que estavam esperando pela obra, ficaram apontando o dedo para Leonardo da Vinci, dizendo que ele estava se distraindo com outras coisas que não eram importantes, ao invés de se concentrar em terminar a Mona Lisa, a famosa Gioconda. Mas, veja bem que loucura, né? Essas tarefas que algumas pessoas chamavam de distrações levaram ele a fazer um trabalho excepcional, que foi a Mona Lisa. Mas essas distrações hoje são reconhecidas como excelentes descobertas, invenções e criações que fizeram com que Leonardo da Vinci ele não fosse conhecido só como o grande criador e pintor da Mona Lisa. O Leonardo da Vinci é conhecido por múltiplas potencialidades. Ele é cientista, matemático, ele é inventor, ele é aviador. Gente, o cara é o grande multipotencial, o maior multipotencial que essa humanidade já viu. Isso, inclusive, vai ser tema de um outro vídeo nosso, para você que fica aí sofrendo. Ai, todo mundo aponta o dedo para mim porque falam que eu não me concentro em uma coisa só. Eu também já sofro com isso, sofria, mas agora eu não sofro mais e eu quero compartilhar também isso com você. Mas em um outro vídeo nós falamos sobre isso. A outra grande personalidade que eu preciso compartilhar e falar para vocês é o nosso grande inspirador, mentor de todas as gerações possíveis e inimagináveis, Martin Luther King. Pois é, o discurso mais famoso de Martin Luther King
Ele escreveu 3 horas da manhã, mas não porque ele acordou de manhã cedo e decidiu escrever, porque ele teve uma inspiração, não, porque simplesmente ele foi empurrando esse discurso, e esse discurso se tornou o discurso mais famoso de Martin Luther King, que é o discurso onde ele fala e consagrou essa frase, né? Eu tenho um sonho. Incrível, né? Pois é, 2 procrastinadores que utilizaram da procrastinação de forma inteligente e deixaram aí para nossa geração, para gerações futuras, um legado que, sem sombra de dúvida, é inquestionável. E nesse livro, Adam Grant, ele fez um experimento, vários experimentos, ele fez mais um, chama bastante atenção. Ele pegou um grupo de pessoas, dividiu esse grupo em 2 grupos. No grupo 1, ele deu uma tarefa que deveria ser executada de forma imediata. No grupo 2, ele deu uma tarefa, mas orientou ao grupo 2 se só começasse a tarefa 5, 10 minutos depois. Moral da história. Ao final do experimento, se identificou que as pessoas que começaram depois tiveram um acréscimo de 16% de criatividade do que aquelas pessoas que começaram imediatamente. Pegou a joia? Pegou a coroa? Não se preocupe, não fique sofrendo tanto com a procrastinação. Desde que você a utilize, o tempo que você procrastina, ele seja utilizado de forma inteligente para que você crie formas de fazer com que a sua tarefa, essa tarefa aí que você está empurrando, lindona, alteza, pega essa joia. Utilize esse tempo da procrastinação para pensar em formas criativas, para que você consiga pensar fora da caixa e que você consiga entregar um trabalho realmente excelente, tá? E depois disso, mãos à obra. Precisa procrastinar alguns minutinhos a mais? Ok, procrastine alguns minutinhos a mais. Os 15 minutos, tá bom? Tá bom, mas eu quero aqui na minha mesa um trabalho excelente. Ok? Espero você. Compartilha esse vídeo, me segue no meu Instagram novo e entra aqui na nossa comunidade, Comunidade das Altezas. Entra lá que eu te espero lá, tá bom?